Oi, gente, eu sou a Júlia Medeiros, sou aluna da Escrevedeira e colega do Gabriel Domingues, que, para quem não sabe, foi indicado ao Oscar de melhor seleção de elenco e é também aluno na Escrevedeira. Vou conversar com ele hoje para saber um pouquinho da relação entre cinema e literatura para ele e dizer que torcemos muito. Já contar para todo mundo que o grupo de Zap da turma Tapoé ficou eufórico, achando ele lindo no tapete vermelho, a gente ficou super feliz. Então, um grande prazer, uma alegria receber o Gabriel aqui. Obrigada por ter aceitado, viu? De nada, imagina, tô aqui. Coisa boa. Bom, Gabriel, além de ser, produtor de elenco, ele é também roteirista, corroteirista do filme Baby e do filme, ai, do Yellow Cake. Tô buscando aqui o nome do diretor, que é o Thiago Mello, ele dividiu o roteiro com a Amanda Guimarães, a Ana Carolina Francisco e o Jerônimo Lemos, e o Baby com o Marcelo Caetano, que também é o diretor do filme. E além disso, como, produtor de elenco, ele participou do Aquários, também do Kleber, do Cangaço Novo, da série O Último Azul e A Febre. E foi indicado ao Oscar com O Agente Secreto, pela melhor seleção de elenco, uma categoria nova que entrou esse ano. Gabriel, queria começar te perguntando, como era a sua relação com o cinema brasileiro? O Kleber sempre traz muito esse debate do acesso à produção nacional, então eu queria saber se você tinha acesso, eh, tanto ao cinema como às outras artes e de onde nasceu, o desejo de fazer a universidade, né, você fez a UFRJ, a faculdade de cinema. Sim, pois é, nossa, que loucura, que interessante essa pergunta, na verdade, porque eu fui estudar comunicação e eu estudei comunicação social na UFRJ. Eu acho que já no ensino médio eu era eu estudava aqui no Rio de Janeiro, eu estava no subúrbio do Rio, eu estudei em Madureira, no Meier e tal, e eu tive dois contatos com a arte que foram muito marcantes pra mim, assim. Eu lembro que lá quando eu tinha 15 anos, eu era um jovem muito rebelde, estava às voltas com a vida, querendo me entender, e eu li Dom Casmurro pra escola, e foi um marco, assim, pra mim, foi um livro que me deu muita compreensão de quem eu era e me deu, sei lá, um fôlego a mais, sabe, porque eu me sentia muito incompreendido num contexto que nem sempre era favorável, assim, de alguma forma, e eu lembro de ter lido Dom Casmurro, e o Machado abriu minha cabeça e abriu minha sensibilidade de uma forma eu lembro que eu relacionava, assim, a minha angústia, a angústia dos personagens e falava: "Cara, não estou". E além de tudo, eu morava em Santa Teresa, estudava no Meier, e eu ia todo dia de trem pra Central do Brasil, pela Central do Brasil, né, para o Meier, e aí eu passava, assim, pelo subúrbio e pelo centro do Rio, por Santa Teresa, que é um lugar histórico, né, assim, um lugar muito tem muita construção do século XIX, e eu pensava assim: "Cara", me senti conectado a esse livro em termos de paisagem também, então ele ressignificou a minha relação com a paisagem, porque, sei lá, era o Rio de Janeiro tem muitos problemas de hostilidade, assim, né, era muito difícil, a Central do Brasil, eu via cenas muito dantescas de miséria, de dificuldade, assim, das pessoas, de prostituição, não sei o quê. E eu lembro que eu ia todo dia lendo Dom Casmurro e isso me deu um alento, e aí eu entrei no tipo, a literatura foi um lugar, assim, sabe, não foi uma prática, assim, um lugar que eu entrei e falei: "Cara, isso é um tesouro pra mim", assim, foi muito importante. E aí, eu lembro também que o meu pai me levava no Cine Palácio, que é no Passeio, no Rio, que era um cinema que tinha na época, que durante a semana era mais barato, assim. Eu lembro de ter visto muito filme ali quando eu tinha 15, foi tudo no mesmo ano, foi tudo quando eu tinha 15 anos. E eu vi Kill Bill, e eu fiquei muito impressionado com a linguagem, assim, sabe, tipo, eu fiquei meio obcecado pela Uma Thurman e por aquela coisa toda da noiva e daquelas mulheres assassinas e tal. E aí eu falei
no ano seguinte eu ia fazer 2 anos depois eu ia fazer vestibular. E aí eu decidi que ia estudar comunicação social, mas na UFRJ que tinha uma especialização em audiovisual, né, em cinema. Mas aí foi incrível, porque na minha faculdade eu li muita literatura, porque também tinha aula de comunicação e literatura, assim, tinha uma professora que eu lembro que passou muitos contos da Clarice do Machado de Guimarães, eu li O Espelho, e lembro de ter feito um trabalho na faculdade sobre uma comparação entre O Espelho do Guimarães e O Espelho de Machado de Assis, 2 contos. E e comecei a estudar cinema, assim, comecei a talvez pela primeira vez profissionalmente me debruçar sobre o cinema naquele lugar de análise crítica e tentando entender, assim, sabe. Mas é muito engraçado, porque sempre concorreram os interesses, assim, na minha vida de cinema e literatura. Eles sempre se alimentaram, mas sempre concorreram também, né, tipo, como eu falei aqui, além de ter feito esse trabalho do Guimarães e do Machado na faculdade, eu lembro de ter feito um trabalho sobre Taxi Driver, justamente, que a gente analisou recentemente no Sim, na aula da Noemi, né, inclusive. Eh E que eu pirava, assim, falava de Arotica, relacionava com o cinema marginal brasileiro também e tal. Enfim, e aí eu acho que foi no ambiente universitário que eu comecei a criar esses interesses e essas ferramentas, mas quando eu terminei a faculdade eu sentia que eu tinha uma uma vivência, assim, uma prática, uma experiência teórica muito grande, na verdade, assim, de que a faculdade era muito teórica, assim, na UFRJ naquela época, não sei como é hoje, né, mas eu entrei na faculdade em 2008. Lia-se muito, muitos autores europeus, Foucault, Deleuze, Guattari, não sei o quê, uma loucura. E eu sentia a necessidade de ter uma fundamentação mais prática. Aí eu fui estudar num curso de cinema maravilhoso que tinha na época no Rio chamado Darcy Ribe Escola de Cinema Darcy Ribeiro, que era, assim, um lugar muito interessante também. Eu estudei lá durante um ano, todo dia eu tinha aula à noite também, era no centro do Rio, assim, era em frente ao CCBB, e ali eu vi muito filme. Tipo, ali foi quando eu me tornei um cinéfilo inveterado, assim, sabe. Eu via um filme por dia e estava sempre, nas sessões do CCBB, no centro do Rio tem muito cinema, né, tinha na época, não sei como é que tá hoje. Mas eu ia muito ver filme no CCBB, na Caixa, no Odeon, na Praça 15, no Paço, tinha um cinema, enfim, eu me tornei um jovem, eu tinha 23 anos, que ia muito ao cinema. E aí, logo em seguida, eu fui para São Paulo para trabalhar na pesquisa de um longa-metragem na pesquisa para o roteiro de um longa-metragem, eh, chamado Corpo Elétrico, que é dirigido pelo Marcelo Caetano. E é isso, na Darcy Ribeiro minha especialização era em roteiro, então já era um lugar da escrita, assim, né, já era um lugar da familiaridade com a escrita e dentro dessa prática bem específica que é a escrita para cinema, né, que no final das contas ela eh tem muito a ver com literatura e não tem também. Mas eu lembro que ter feito aulas incríveis, assim, lá nesse curso de cinema, tipo de adaptação, assim, da gente estudar adaptações literárias para cinema, e acaba que é isso, né. Agora eu estava no Oscar e estava pensando, de fato existe 2 categorias de roteiro, né, roteiro original e roteiro adaptado, ou seja, sim, vai deixar de ter uma relação intrínseca com a literatura, o cinema, porque todo ano vão ter 5 filmes no mínimo que são adaptações, assim, né. Isso, e eu sei, a adaptação do que for, de biografia ou de literatura ou do que for, mas assim, é uma relação muito forte, né. E eu fui pra São Paulo pra trabalhar na pesquisa desse filme e depois eu acabei sendo roteirista do Corpo Elétrico também, que é um filme do Marcelo. Então, assim, eu tive muita prática de escrita pra cinema, assim, sabe. E aí, de alguma forma, um tempo depois, eu fiz esse primeiro trabalho como no departamento de elenco, né, um trabalho de casting no filme do Kleber, que foi o Aquários, eu fui pra Recife e aí aconteceram muitas coisas na minha vida que eu nunca mais parei e aqui estou. sim. Nossa, que Sim. legal saber que foi a literatura ali a primeira laçada para essa cabeça de Foi artista. de artista.
E é muito engraçado, porque, assim, eu estudava numa escola e eu tinha, obviamente, aula de literatura e eu fui entendendo e era isso, era um momento de muita angústia, que eu sentia muita necessidade simbólica de dar contorno para o que eu vivia mesmo. E não foi o cinema minha primeira arte que me salvou, assim, de alguma forma, foi a literatura e foi precisamente Machado de Assis, Dom Casmurro e Capitu e Bentinho e aquele amor insano deles lá e tudo mais. É, mas é curioso, porque quando você fala que você vai com o livro para essa viagem de trem, né, e assistindo essa paisagem, e tem um lugar muito cinematográfico aí também, né, assim, assistindo esses bairros passando, essas pessoas passando, é como se também a literatura ela despertasse, né, assim, na imaginação esse filme mesmo, né, que ia acontecendo na sua viagem. É, a literatura trouxe uma sensibilidade do olhar mesmo, assim, né, tipo, de conseguir olhar o entorno e ver graça naquele lugar, porque, assim, tipo, isso, era 2005. O Rio de Janeiro era uma cidade que tinha ali todos muitos problemas sociais, sempre teve, né, uma diferença, uma discrepância de classe muito brutal e tal, e eu fazia esse cruzamento da região central até a zona norte do Rio. Então assim, eu conseguia ver encantamento naquilo, sabe. E além de tudo, eu estava dentro de um trem que eu até hoje eu acho a coisa mais fascinante do mundo, a Central do Brasil, não à toa foi o ce o nome e cenário de um dos filmes mais icônicos da cinematografia brasileira. E a Central do Brasil tem muita variedade humana, é um passe a Noemi sempre fala isso pra gente, né, a Noemi é uma professora maravilhosa, que a gente tem que uma das formas da gente ampliar o nosso olhar e nossa sensibilidade, o nosso escopo de vida é transporte público e fazendo viagens que são derivas, assim, né, pra lugares erraticamente, assim, tipo, randomicamente. E eu acho que é isso, ali na Central eu amadureci e adquiri sei lá, um olhar generoso para as pessoas, assim, né, porque eu via tanta coisa diferente e tanta vida na poderia ser era um lugar que as pessoas que eu lembro que na época as pessoas diziam: "Ai, é sujo", sabe, tipo, poderia ser visto de muitas formas, né, a Central do Brasil, como um lugar sujo, perigoso e com cheiro de xixi, sei lá. E eu consegui ver uma graça ali, sabe, tipo, nessas viagens que duravam 45 minutos eu ia lendo e era Ai, que lindo interessante. isso, que bonito. E a escrita de literatura, como é que você já escrevia antes, informalmente, antes de entrar na escrevedeira? Foi uma coisa que você passou a fazer depois que você entrou na escrevedeira? Como que chegou na vida aí? Pois é, é uma boa pergunta, cara, porque assim, no final das contas, eu acho que ler muito, obviamente, como eu sempre li, e me fez também escrever. E eu primeiro a minha como muita gente, na verdade, eu acho, a minha primeira prática de escrita foi muito confessional, assim, foi muito no lugar de preciso dar vazão de tudo isso que sinto e que vivo. E acaba que era um jeito também de transplantar o excesso de coisas que eu via e sentia para o papel e dar ali uma espécie de forma para tudo que se sente, que se vive, né. Tô falando disso na época da adolescência e no início da juventude, da faculdade. Mas assim, é engraçado, porque eu lembro que a primeira vez que eu me peguei para escrever alguma coisa de fato, assim, que eu fiquei meses escrevendo, foi o meu trabalho de conclusão de curso da graduação, que eu entendi uma espécie de método de escrita, assim, sabe, tipo, isso eu tinha 22 anos. Eh, eu não lembro se antes disso eu tinha escrito literatura, assim, de alguma forma. Mas logo, logo também depois, assim, logo quando eu fui estudar roteiro, eu entendi que a forma literária era necessária para escrever roteiro, porque uma parte do processo de escrita de roteiro é escrever o argumento, que é o pedaço mais, em prosa, digamos assim, da peça que é o roteiro, né, assim, é uma
uma peça de prosa que é o filme, que depois você abre e vai transformando no roteiro, né. Então ali eu já comecei a escrever de alguma forma. E aí, nesse processo de estudar roteiro, eu fui a primeira vez que eu me inscrevi numa oficina foi do Flávio Cafiero. Uhum, uhum. Isso foi em 2017, 2016, por aí, não sei, não lembro. Mas assim, foi aí que eu queria me desafiar a praticar nesse lugar, assim, né, de ficção literária e tal, né. E aí, depois do Flávio, eu fiz 2 semestres, eu acho, da oficina do Flávio, e fui pra Noemi, nunca mais parei, assim, parei agora, porque a minha vida ficou uma loucura nessa coisa de Oscar e tal, e no último ano eu trabalhei muito, mas assim, a estar fazendo a oficina da Noemi me dá uma consistência, assim, uma assiduidade na prática da escrita que é bem importante pra mim. Mas eu acho que talvez eu tenha começado a pensar em escrever literatura mais tarde, assim, talvez aos 27, sabe, nesse momento que eu me inscrevi na oficina do Flávio. E que é engraçado, que é um momento em que eu estava também tendo muita independência trabalhando com a galera de cinema de São Paulo, assim, comecei a trabalhar com cineastas que eu admirava, tipo Conan Laerte, com Marco Dutra, com Caetano Gotardo, que são pessoas que são roteiristas todos eles também, e que são pessoas que também leem muito, que têm uma relação forte com a literatura. Então assim, de alguma forma, os livros sempre tiveram ali, assim, o texto, os romances sempre tiveram ali, hã, próximos, assim, né, rondando a nossa experiência de cinema e tudo mais, assim. E você sente que participar, de uma formação específica para literatura, a partir do momento que você começou e começou a escrever também, isso mudou o cinema que você faz? Acho que com certeza, porque eu acho que eu sempre estou tentando pensar nisso e é muito difícil, é muito difícil ter resposta para essa questão, tipo, qual é o onde termina uma coisa e começa a Uma coisa outra, sabe. aham, sim, Tipo, porque no final das contas também, assim, um dos meus grandes diferenciais, eu acho, como profissional que trabalha com elenco, que pensa a escalação do elenco dos filmes e tudo mais, é o meu entendimento de personagem. E quem foi que sim, me deu isso? Foi a literatura ou foi o cinema, sabe? Quem vai saber? Sabe, tipo, sim. sim, pensei muito sobre personagem ao longo nesse processo todo que eu estou descrevendo aqui. Então, assim, eu acho que, enfim, a gente está sempre debatendo as diversas possibilidades da forma literária no curso da Noemi, sem dúvida. Isso para mim faz eu ter um entendimento de personagem do cinema que é muito especial, assim, sabe, tipo, talvez isso tenha sido algo que fez com que a mi e personagem não é pouca coisa, né. Inclusive eu acho que uma das minhas oficinas com o Flávio, o tema talvez tenha sido personagem, o tema de um momento delas, assim. Não sei se foi a Noemi também, é possível. Mas assim, eu sei que voz era uma questão, assim, voz tipo narrador. Narrador eu estudei muito com o Flávio. E o narrador, assim, muitas vezes está vinculado ao personagem e à voz totalmente, né. Então assim, porque é isso, o meu trabalho de escalar atores, encontrar figuras humanas para os personagens que estão escritos nos filmes e no cinema, o ponto de partida dele é sempre o personagem, assim. É sempre a forma como eu enxergo o personagem e o que se pode fazer em cima dessa vontade desse personagem. O que é o personagem? Alguém que tem conflitos, alguém que tem ações, que tem vontades, que tem desejos, que é guiado por necessidades e tudo mais. Então, uma coisa se relaciona muito com a outra. E também, é claro, assim, lendo muita literatura, você vai adquirindo uma sensibilidade. Muita coisa que a Noemi fala na oficina dela é importante pra mim, assim, da não obviedade, sair do clichê, eh, sei lá, de encontrar uma voz própria. Eu acho que tudo isso eu ponho em prática quando eu trabalho, mesmo trabalhando com casting, mesmo trabalhando com elenco, são coisas que eu ponho em prática, sabe. Roteiro, obviamente, mas aí é uma outra história, né. Sim.
entrando nos personagens, especificamente no Agente Secreto, você assistiu cerca de 2.000 testes, né, para mais de 2 dúzias, eu acho, né, de personagens que você tinha ali no Agente Secreto. O que que para você o que que te faz pensar que você achou? Quando você está vendo esse trabalho, você está vendo esses testes, que você olha, e fala: "Tá ali, esse personagem". Cara, eu não sei, eu acho que é a mesma coisa, isso talvez tenha algo de parecido com o que a gente busca na literatura, né, que é um espanto, um fascínio, é o não conseguir não olhar, não conseguir não se encantar, sabe, tipo, quando eu vejo alguém, isso é muito subjetivo, obviamente, né, assim, porque há discordâncias, há dissonância, há muitas, nem sempre as coisas estão alinhadas e todo mundo concorda. Mas de modo geral eu vejo pessoas e fico: "Putz, há aqui uma alma, há aqui uma profundidade, um encanto que eu acho que é o que eu gostaria de ver no filme", assim, sabe, tipo, algo que eu gostaria de assistir num filme. Então eu acho que tem a ver com essa, não sei dar um nome pra isso, mas, assim, talvez seja isso, assim, um encantamento, um fascínio, um espanto, algo que seja da ordem do insólito, sabe. E eu acho que isso tem muito a ver com literatura, você não acha? Sim. Muito, muito. Mas, por exemplo, falando A de gente quando também você fala muito de desculpa te interromper, foi mal, imagina. mas é porque a gente fala muito de estranheza também, né, na literatura, assim, tipo, nas nossas aulas, muitas vezes. E também tem uma estranheza que, no caso do Agente Secreto, eu acho que fez muita diferença para o filme. E que é uma estranheza que é inerentemente humana, assim, sabe. Ontem mesmo eu estava aqui andando perto da minha casa, voltando para casa e pensando nas figuras que eu vi lá em Los Angeles, né, lá nos Estados Unidos, em Hollywood e tudo mais, e eu andei aqui, eu falei: "Gente, são pessoas totalmente diferentes, assim, sabe, tipo, são radicalmente diferentes os seres humanos que habitam o meu bairro vendendo coisas na barraca de fruta, não sei o que lá, pá-pá-pá-pá-pá, no bar. No Rio tem muito botequim, pessoas sentadas no bar e tal, não sei o quê, gente voltando da praia. E eu falei: "Cara, são pessoas muito diferentes, assim, são tipo, são radicalmente diferentes". Então, assim, essa diferença também leva a uma especificidade, e essa especificidade, essa especificidade, ela é o negócio, né, que é o que a Sim. gente trabalha muito em literatura, chegar sempre no mais específico possível, evitar generalismos, evitar lugar comum. Em casting, cinema, elenco, é a mesma coisa, chegar na especificidade é o tesouro da parada, e aí no caso do Agente Secreto eu acho que a gente conseguiu isso, tem muitas pessoas muito específicas, muito ricas, muito interessantes de se ver, né. É, que isso que ia te perguntar, às vezes um personagem tem um tempo minúsculo de tela, né, assim, de ele vai aparecer e no Agente Secreto acontece é tão bonito, acontece demais, porque vários passam por ali por um tempo pequeno, e todos marcaram, né. Então esse lugar da estranheza, né, de ter um alguém a mais, um detalhe que faça uma que cative também, né, assim, eh você precisa um pouco em busca disso, né. É, sim, eu acho que isso é a natureza do meu trabalho. Ó, talvez a gente tenha vivido momentos no audiovisual brasileiro e na televisão, sobretudo, que a homogeneidade era uma característica que interessava mais, assim, as pessoas eram parecidas entre si. Eh, mas eu acho que a diferença é sempre mais interessante, né, assim, tipo, que é essa diferença que você vê sendo um brasileiro, basicamente, assim, né, tipo, existindo no Brasil, você vê tipos diferentes o tempo todo. E a coisa fica muito mais interessante e quase como dobra a aposta quando você começa a construir pensamento crítico com isso, com as escolhas do elenco, sabe, tipo, com as escolhas das pessoas, sabe. Aqui é um comentário sobre raça, aqui é um comentário sobre idade, sobre etarismo, sobre gênero, sobre classe. O meu trabalho, na verdade, fazer, bom, também começa com
problemas e as questões abordadas pelo cinema brasileiro, né. Eu acho que o cinema brasileiro fala muito sobre problemas sociais, assim, acho que eles têm uma tradição de olhar muito para esse cinema realista que faz comentários sobre problemas sociais e questões sociais, diferentemente da Noruega, por exemplo, que eles têm uma possibilidade de fazer um tipo de cinema muito mais sobre, enfim, sobre questões existenciais, assim, acho que eu Sim, fico me perguntando, assim, acho que a gente no cinema brasileiro, a gente colocou em prática muito esse tipo de discurso de problematizar questões de sociais, assim. E aí, a coisa fica muito mais interessante quando a escolha dos atores e a construção dessa geografia humana vira um lugar crítico dentro do filme, assim, né. sim. E Isso é nesse ponto difícil pra cacete de fazer, assim. é. E nesse ponto é muito valioso que isso tenha se tornado uma categoria, né, porque de fato a escolha do elenco ela é um elemento dramatúrgico, importantíssimo na obra, né, assim. No a gente vê isso no Agente Secreto, né, como é que a gente enxerga época, isso que você falou, né, classe, raça, cultura, eh, através dessa paisagem humana que no final das contas, né, o que mais aparece na tela é o humano, né, assim, o que mais está contando algo, dizendo algo, é esse humano, né. Então queria te perguntar, assim, É, como é sim. que você recebeu essa coisa do seu ofício ter se tornado uma categoria no Oscar, Pois nessa é, e premiação tão engraçado, importante. né, e é engraçado, né, porque, assim, a gente sempre vai ver filmes, pra ver pessoas, né. Sim, Um filme são pessoas que fazendo coisas, basicamente. E, em última instância, a rigor, um filme são pessoas fazendo coisas. E claro, quem são essas pessoas? Esse é o meu trabalho, assim, eu penso sobre quem são essas pessoas, quais pessoas a gente vai ver fazendo essas coisas. Eh, então, eu achei maravilhoso, óbvio que esse reconhecimento existe agora e tudo mais, achei muito fantástico o fato de eu ter feito o filme precisamente nesse ano, né, e isso ter mudado a minha vida da forma como mudou. Agora eu sou uma pessoa que fui indicado ao Oscar, sabe, tipo, não é pouca coisa, é algo muito grandioso. E dentro de uma e assim, eu também achei muito revelador que o Brasil estava lá, presente, nessa categoria, sabe, tipo, porque afinal de contas, o que eu acho, a minha reflexão também vai para um lugar que é meio assim, eh categorias técnicas, né, seja ela fotografia, direção de arte, figurino, maquiagem, VFX, som, trilha, eh, roteiro, montagem. Técnica é algo que talvez um filme que custou US$ 130 milhões, como é o caso de muitos dos filmes que estavam concorrendo ali, tenha muito mais a ver com a possibilidade de tecnologia, de técnica mesmo, assim, né, sabe, tipo, a maquiagem dos filmes de Hollywood é fantástica, de maquiagem de efeito, né, assim, é um nível de as equipes são gigantes, o dinheiro, o orçamento é gigante. Eh, então, assim, é muito difícil um filme brasileiro ser ser comparado nesse lugar, assim, com a robustez técnica que os norte-americanos têm. Mas isso não aconteceu no caso do Cast. Olha que engraçado, sabe. Tipo, o nosso filme estava lá tanto quanto os outros, sabe. Por quê? Porque são pessoas, todos os países têm pessoas. E essas pessoas são fascinantes, no caso do Brasil, né. Sabe, são exímios artistas, exímios atores e exímios seres humanos, sabe, pessoas incríveis. Então, isso foi uma reflexão que eu tive muito, assim, sabe, tipo, que esse lugar também do casting é um lugar mais universal de alguma forma, porque o filme pode não ter dinheiro para fazer a melhor maquiagem de efeito do planeta Terra, como o Frankenstein fez, mas a gente tem tesouro que é as pessoas do Brasil, ponto. sim. É até Sabe. mais democrático, né. É Pois uma é, categoria entende. mais democrática, né. Uhum. Eu Sim, achei, assim, de alguma forma, sabe, isso é muito bonito, é uma reflexão muito sofisticada de fazer, né, porque a sim. gente tá sempre se colocando pra baixo, brasileiro, vira-lata, não sei o quê, pá-pá-pá. E quando a gente pensa assim: "Porra, mas os nossos atores são fodas mesmo", sabe, É. "Olha aqui, o filme que a gente fez", sabe, tipo.
óbvio, é um roteiro incrível, é uma direção maravilhosa, uma preparação de elenco fabulosa, figurino incrível, direção de arte tudo incrível, e os atores são, tipo, algo que se destacou muito no filme, sabe, o elenco. Sim, sim. Eu queria, ler um trechinho, de um conto que você escreveu já nas nossas aulas e que tem um pedaço mais ensaístico sobre os atores e o ator no cinema. O ator muso faz todos os filmes do diretor. Diante de certas criaturas cinematográficas, sinto uma ânsia sem forma, lembra a fome. Vontade de ser, de ter, de receber, de se apossar, de viver dentro do universo criado pelo ator ao dar carne ao personagem. É um estado de apaixonamento e agora me conduz às raias da loucura. Devem ser os mesmos impulsos que levam uma menina de 12 anos a escrever uma carta para Rick Martin declarando seu amor. E assim como existe a tradição de Greta Garbo, Bette Davis, Marilyn Monroe, existe também a linhagem de atores que descendem de Omar Sharif. Filmes existem para moldar os sonhos das massas, tanto em Teherã quanto na Rua Augusta. Olhos, sobrancelhas, cabelo, pretos. O ator tem o tipo de magnetismo não óbvio que vai fundo na fantasia do espectador, como se escolhido a dedo para despertar interesse no maior número de pessoas. Carrega o arquétipo do marido ideal e se distingue dos atores americanos, dos atores franceses, dos atores argentinos e dos atores brasileiros. O marido iraniano é único. O ator de cinema precisa ter algo na região dos olhos, como se ali pudesse conter todo o mistério do universo. Quando é capaz de usar o abismo de dentro a serviço do drama, os olhos se convertem em zona cinza capaz de falar mais do que todo o resto do corpo. Mesmo uma criança pode ter os olhos de um ancião. Olhos que remetem a 3 milênios atrás e, se bem iluminados, capturados e editados, provocam espanto. Olhos que expressam a inveja, o susto, a cobiça, o deslumbramento, o desnorteio. O ator é bom quando suscita fascínio, e o dito cujo é o tipo de sujeito que você não cansa de olhar. É uma declaração de amor lindíssima, vinda de um produtor de elenco. Eu me emocionei lendo esse texto aqui de novo, pensando em você, né, depois de ser indicado numa categoria tão importante. Mas me deu uma coisa de: "Que lindo, ele merece mesmo, ele é apaixonado por esses atores, ele tem um fascínio por isso". Queria que você contasse um pouquinho dessa sua relação com esses seres da tela e dos livros, esses personagens, esses atores. Pois é, cara, engraçado ver você falando isso, esse texto faz isso acho que 2 anos que eu escrevi, assim, e é muito engraçado, rapidinho, começou uma obra aqui, eu vou ter que fechar a janela. Ainda por cima aproveitar que ele foi lá, o danado escreve bem, né, gente. Vocês têm que ver que lindeza os contos, um super privilégio ser colega desse moço. O quê? Pois é, então, sei lá, eu acho que é isso, acaba que eu trabalhei muito, né, nos últimos anos, desde que eu comecei a trabalhar, 11 anos de carreira, trabalhei muito. Então eu fui adquirindo e é isso, pelo fato de eu também estar o tempo inteiro pensando literariamente numa relação literária com as coisas, isso vai me dando camadas de leituras. Eu acho que isso que você acabou de ler, eu acho que é uma sensibilidade de uma forma de olhar para o trabalho, assim, de olhar para a forma como a coisa é feita ou como de onde vem esse encantamento, sabe. Eu tô sempre tentando entender o porquê das rela da das razões que fazem a gente se interessar por cinema ou ver filme ou fazer cinematográfico. Tem sempre um mistério por trás, tem sempre uma forma mais complexa de olhar para as coisas e de abordar as coisas. E aí é óbvio, né, assim, fazendo isso muito há muitos anos e, tipo, pela necessidade de trabalhar também, assim, pela força da recorrência do hábito de pensar sobre isso, de trabalhar com os atores e tal, eu acho que é isso, é uma alimentação mútua, assim, sabe, tipo,
Eu acho que a literatura faz a minha relação com o cinema ser melhor e o cinema me ajuda muito também a pensar as poucas coisas que eu escrevo, mas que elas têm muito são muito embriagadas, são muito encharcadas de do cinema, assim, tipo, do fazer cinematográfico, assim. Esse trecho que você acabou de ler sobre esse personagem que vai ver um filme iraniano e fica encantado com o ator e tal, é tipo meio isso, assim, é como descrever essa sensação de você sair de um filme e ter ali uma paixão momentânea que vai passar, mas você tá ali totalmente conectado, porque você ficou dentro de uma caixa escura, olhando pra cara de alguém em close durante horas, sabe, tipo, Aham. isso é uma experiência já por si só estética muito forte, né, assim. Uhum. E quando é que você acha, ou como foi que você, transformou esse fascínio, que era uma paixão de espectador, em técnica, em algo que hoje você diz assim: "Cara, eu sei ver, como é que eu consegui adquirir essa capacidade de ver num ator que ele vai render para aquele papel?" No início eu não sabia, mas eu fingia que sabia. Eu era cara de pau, sabe. Quando eu era jovem, eu não sabia ver, mas eu ficava eu acho que tem que ser assim, sabe, mas meio que forçando a barra no sentido de se colar, colou, sabe, tipo, sei lá, talvez eu já soubesse, mas não soubesse por quê. Hoje em dia eu sei por quê, sabe, tipo, é muito da ordem da intuição também, né, assim. Isso foi muito interessante, porque eu conversei muito com as minhas colegas que estavam indicadas na mesma categoria que eu lá em Hollywood, e a gente falava sobre a nossa intuição, que é algo que não se explica, assim, não se tipo, como dar nome pra isso, sabe? Estava falando Pergunta, né. que Você estava falando que quando você conversou com suas colegas indicadas, vocês Sim. falaram da É, intuição. pois é, e talvez isso tenha sido também uma razão pela qual demorou tanto para essa categoria existir, ser reconhecida, porque ela depende muito da intuição de alguém, são coisas muito subjetivas, né. Qual é a minha nossa principal ferramenta? É uma intuição, assim, é tipo, eu acho que vai funcionar, por quê? Eu posso tentar explicar, mas assim, algo dentro de mim diz que diz que vai funcionar, sabe. E óbvio, como eu falei no início, talvez eu não tivesse tanta certeza, assim, mas eu arriscava. E aí depois de fazer mais de, sei lá, 20 filmes e 15 séries, como é o caso de agora, eu já tenho uma prática muito consolidada e muito baseada no que eu fiz já. Então, assim, a experiência ela coloca você no lugar da excelência e do domínio, né, assim, né, é sobre domínio no fim das contas, assim. Eu fui indicado ao Oscar porque eu domino em fazer dentro do cinema e pra eu dominar isso levou um tempo. E esse domínio tem muito a ver com a minha intuição, agora Como como explicar? como explicar e como, sei lá, é isso, tipo, vi filme, vi muita série, fui ao teatro, li muita coisa, peguei trem, bebi em botequim, sabe, fui em boate gay, aí por aí vai. Aí você vai adquirindo o refinamento da sua sensibilidade, sabe. Sim. E tem uma coisa no seu trabalho, né, Gabriel, assim, que é uma escuta, também uma escuta com uma sensibilidade mais forte, porque você tem o roteiro que está te dizendo quem é aquele personagem, você tem o desejo do diretor, né, um diretor te dizendo: "Olha, gostaria disso". Você tem o material concreto, que é o material humano, né, os atores, para tudo isso a caracterização, enfim, uma conciliação de vários fatores para saber se para decidir quem vai ser aquele personagem. Como é que você foi também aprendendo essa escuta e essa articulação? É. Eu acho, na verdade, que é isso, é porque o meu método de trabalho, que eu acho que talvez seja o método de muita gente que faz a mesma coisa que eu, que é muito, assim, especular, investigar, comparar e fazer as perguntas, sabe. Funciona assim? Se for assim, vai significar o quê?
sabe. E também fazer as perguntas para os personagens, assim, por que esse personagem precisa ser assim? Por que qual é o caminho daqui? Porque onde isso vai levar, sabe? Tipo, quando eu pego um roteiro para ler e depois tenho uma conversa com o roteirista, com o diretor do filme, com a diretora, acho que, assim, espera-se que eu traga perguntas também, assim, sabe? Tipo, tem um processo de você não é uma bíblia sagrada que eu pego, leio e falo: "Tem que ser", sabe, isso aqui é uma máxima absoluta. O trabalho de cinema quando é bom, na minha opinião, ele passa por essa dúvida, tem muita dúvida, tem que perguntar, assim, tipo, e a gente nunca sabe a resposta correta de primeira, sabe, tipo, no caso do Agente Secreto mesmo, eu falei isso em outras entrevistas, lá nos Estados Unidos, a gente tinha muita dúvida sobre muitos personagens, sabe, tipo, e aí conversa-se, debate-se. Vamos entendendo com as opções que a gente tem o que vai significar até chegar no ponto que a gente esteja todo mundo num consenso e esteja satisfeito. Mas de modo geral, é um processo cheio de dúvidas. Não é tipo, eu olhei, bati o olho, eu acho que tem que ser assim, porque sim, sabe, a gente tá ali, mas e se for? E se fizermos assim? E se a gente e dúvida é essencial à arte, né, sabemos. Total, total. Tem que E sovar a coisa, né. exato, sabe, tipo, e até nisso escrever me ajuda, porque eu também já entendi que nunca é a primeira versão, nunca é a primeira ideia, nunca é a primeira coisa, sabe, é a reescrita talvez tenha sido a coisa mais importante que eu aprendi trabalhando com a Noemi, com o Flávio e tal, a reescrita, que é onde a coisa acontece de fato, ela é o meu processo de maturação de todas as decisões que eu tomo fazendo um filme também, saca. Uhum, uhum. Que legal. Então você vai ali pensando sobre as coisas e ajustando os mecanismos. Sim. E a indicação? Conta pra gente como é que foi essa Coisas mais receber mundanas, né, coisas coisas vamos mais falar da sua fofoca de Hollywood. Ai, ai. a indicação, cara, foi incrível, né, assim, foi ótimo receber a indicação. Eu acho que eu tô voltando pra terra só agora, né, porque eu fiquei em suspensão até você bom, primeiro eu recebi umas pré-indicação, né, eu não fui indicado sem lutar. Eu recebi uma pré-indicação, entrei numa shortlist de 10 filmes, tive que ir pra lá. Fui sabatinado em inglês com as pessoas de lá no museu da academia, tipo, tive que me provar válido de ser honrado, de ser indicado, que por si só já foi um tremendo desafio, né. Mas é uma sabatina só curiosidade mesmo, assim, é sabatinado, eh, num relacionamento, assim, informal ou realmente você passa por conversas com pessoas específicas e vai falar sobre o que você compreende do trabalho que você faz? Simples, mas é complexo ao mesmo tempo, porque você não fala só do filme, fala no seu olhar também, assim, tipo, são 10 perguntas, 8 perguntas, sei lá, que eles fazem um zoom. Os 3 chefes da categoria de casting, representantes da academia, fazem um Zoom com você e fazem essas 8 perguntas pra você e você tem que responder. E aí tem 3 perguntas sobre o filme não, 6 perguntas sobre o filme e 3 perguntas sobre e 2 perguntas sobre por que você faz isso e qual é a tua como casting director, sabe, tipo. Olha só, não sabia. E você ficou super nervoso, como é que foi passar por isso? Cara, eu fiquei nervoso desde sempre, passar por isso foi sei lá, mas assim, no início, nessa época, eu estava muito: "Vambora, vou conseguir, ah", então nada me intimidou, sabe, tipo, eu nem sabia, assim, nem sabia que eu conseguiria falar inglês tão bem, assim, então não sabia o nível de compreensão que eles iam ter do meu inglês, mas fui na cara de pau. A mesma cara de pau que me fez lá no início da carreira, inventar que fingir que eu sabia quando eu não sabia, foi a de agora. Eu fui só dando truque. Mas também, assim, muito confiante no meu trabalho e no filme e tal, porque eu sou muito apaixonado pelo filme, muito apaixonado pelo que eu faço, e tenho e eu fiquei seguro também depois que eu entendi que, tipo,
os brasileiros arrasam mesmo, a gente é muito bom mesmo, a gente sabe falar mesmo, a gente tem carisma e tem axé mesmo, sabe, tipo, quando eu vi que a galera lá, eles eram mais parecidos entre si, e eu era uma coisa totalmente fora da curva, assim, sabe. Então eu usei isso a meu favor, nesse momento em que os Estados Unidos também estão se degladiando lá dentro internamente com a questão dos latinos, sabe. Eu senti também que eles estavam meio que apoiando essa causa e, por consequência, também sendo muito generosos comigo, assim, foi muito legal o processo. Mas de fato, talvez esse fosse o momento onde eu tivesse mais ingenuidade, assim, que eu achasse mais, assim, visse uma coisa mais pura, que depois de 2 meses lá em Hollywood eu falei: "Não, não tem nada de puro aqui, todo mundo", sabe, tipo, as pessoas aqui, elas são todo mundo é esperto, todo mundo pensando em muita coisa, mas teve esse momento dessa arguição, assim, né, dessa entrevista que eu tive que responder, que foi projetada lá ao vivo, e eu estava lá, fui pra lá pra isso e Nossa! tal. Todos os 10 filmes tiveram esse mesmo processo. E é projetada a entrevista para quem? Pra todos os membros da academia da categoria de casting, Nossa, no museu da academia. nossa, que deve ter sido então mesmo o momento mais tenso, né? Não, tudo foi tenso. Isso foi um dos momentos tensos, assim, mas tipo, depois piorou. Eh, e é isso, assim, porque eu não conhecia ninguém, né, lá. Cheguei lá, 0 pessoas que eu conheço em Los Angeles, em Hollywood. Então no dia dessa apresentação eu fiquei muito assim, meio sozinho, e aí mas aí depois da apresentação, depois de eu falar, eu percebi que a galera, tinha gostado muito de mim, 2 tinha gostado muito do que eu falei sobre o trabalho do filme. Um monte de gente veio falar comigo, assim, foi super legal. E aí eu falei: "Puts, talvez exista a possibilidade de ser indicado", e aí não deu outra, fui indicado. Depois que eu fui indicado foi aquele desespero todo mundo falando loucuras, assim, né, tipo 1000 entrevistas, 1000 pessoas querendo falar comigo e tudo mais. Mas de alguma forma a minha intuição me preparou para caso eu fosse indicado, eu estar muito, tipo, concentrado dentro do que eu ia ter que fazer, que era muita coisa, né. Tipo, eu comecei a viajar loucamente, fui pra Nova York, fui pra Los Angeles, comecei a dar entrevista, masterclass, painel, debate, tudo, assim, eu fiz tudo lá nos Estados Unidos, sabe, tipo, a minha imagem pública foi trabalhada a exaustão pela Neon, que é a distribuidora americana do filme. Então, assim, eu fui feito de gato e sapato, fui pra lá, fui pra cá, tipo, viajei, fui, sei lá, fui e voltei 5 vezes dos Estados Unidos em 2 meses, sabe, tipo. Nossa. É, ser indicado ao Oscar é como adquirir uma competência também, né, assim, é como se fosse um saber, né, tá nesse lugar de circular nesse meio e Sem fazer essa dúvida, campanha, né. Hoje você sabe. hoje cara, exatamente, hoje em dia não, inclusive, assim, hoje em dia se você quiser que eu fale 8 horas sobre qualquer coisa, eu falo, assim, sabe, tipo, eu aprendi a me virar. Porque é isso, quando eu cheguei lá eu falei: "Eu não sei se eu vou ter tanto o que falar", e aí eu, tipo, sei lá, pegando o jeito também, assim, sabe. Vai embora, né. E como da noite, assim, só pra se fosse escrever um conto do que você viveu lá, que detalhe você não ia deixar passar? Que ia Essa vir? pergunta essa pergunta eu tenho que responder junto com o meu psiquiatra, com o meu psicanalista, com todo mundo, porque assim, eu não consigo ainda assimilar a quantidade de coisas que aconteceu comigo desde o início até agora. Eu não consigo sentir, sabe, Sim, da forma. Eu sei que eu vivi tudo e eu tenho uma memória, enfim, uma memória complicada de lembrar de tudo em detalhes, assim, né, assim, tipo, a minha memória ela é bizarra. E memória sensorial também. Então, assim, talvez leve um tempo para eu conseguir transpor a experiência em documento, em registro formal, mas eu acho que vai ter que acontecer em algum momento, porque é muita coisa bizarra. Tipo, inclusive lá na noite, tudo que você vê, né, essa que é a parada, porque assim, é muito engraçado.
meu trabalho em cinema, ele é basicamente ver coisas, né, assim, tipo, eu tenho que ver muita coisa, tenho que ver além do que é além do que se vê, né, tenho que ver além do que se mostra. Que é basicamente o trabalho de muita gente com cinema e é por isso que eu amo a galera do cinema também, assim, meus amigos maquiadores, figurinistas, diretores de arte, produtor de arte, roteirista, etcétera, eu admiro muito eles e tenho muito, respeito pelo trabalho de todos eles, porque a gente tá sempre ligado, assim, o olhar tá Reparando, sempre né. atento, o olhar tá sempre atento, então é como uma antena que você vai capturando, assim, escaneando o seu entorno. E eu fiz isso durante 2 meses e meio, incessantemente, todos os dias, a ponto de ficar exausto, que é o que eu estou agora, exausto. Sim, Sabe, tipo, porque você tem que ficar lendo as coisas, né, tipo, você fica lendo e traduzindo culturalmente e tal. E fora o que você sente, lugar mais emocional, assim. Então, tipo, é muita coisa pra dar conta do que eu vivi, assim, sabe. E sobre a noite em si, não é de noite, né, lá é de dia. Você começa a se arrumar para o Oscar 8, 10 da manhã e meio-dia você tá no carro indo pra lá, para o teatro. Que vira uma noite, porque você fica lá o dia inteiro e a cerimônia é longuíssima e tudo mais. Eu estava tranquilo, porque aí era o dia que ia acabar, sabe, eu estava assim: "Porra, finalmente chegou o dia", sabe, tipo, então era uma sensação mais de celebração mesmo, de alívio, que qualquer outra coisa. E alívio porque não porque eu não gostei de passar por essa experiência ou porque foi ruim, mas porque ela não é humana, sabe, tipo assim, ela sim, sim. é ela é fisiologicamente não compatível com o ser humano, sabe, tipo, o número de viagens, o número de exposição, o número de disponibilidade que você tem que assim, pelo menos no meu ponto de vista, assim, não sei Uhum. se outras pessoas viveram a mesma coisa e acharam que é tranquilo, eu não saberia dizer, mas assim, pra mim, foi extenuante. Em muitos aspectos. Foi muito rica, aprendi muito sobre muita coisa, assim, foi como ter feito 3 faculdades, porque também é um lugar muito singular, né, que você tá. Então você tem acessos muito específicos, muito especiais, sabe. Mas eu acho que a longo prazo, se eu ficasse mais um mês nessa, talvez eu, tipo, sei lá, pedisse pra sair, sabe, assim. Sim, Eh, então assim, estava muito feliz, porque eu ia voltar a ter rotina, né. Ficar sem rotina é muito complexo, né, sim. assim, por tanto tempo. E tem um volume, não fico imaginando, não sei, um volume de carinho e de atenção e de admiração que você recebe, como é que foi lidar com isso, assim, com essa enxurrada de afetos alheios, assim, também? Outra pergunta que eu tenho que responder com a ajuda de mais depois de 6 meses, Ah, então nós vamos marcar outro papo daqui a daqui a 6 6 meses. meses, depois de 6 meses de conversa com o meu terapeuta, eu respondo: "Ah, cara, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é impossível sentir, dar conta de", sabe, tipo, no dia da indicação, em janeiro, eu recebi mais de 300 mensagens só no WhatsApp, fora o Instagram, fora o e-mail, fora tudo, sabe, tipo, então assim, não consigo dar, humanamente impossível dar conta de ler tudo, com a atenção que as pessoas, enfim, Claro, seria o ideal. sim, Porque ao mesmo tempo eu estava fazendo, sei lá, 5 entrevistas naquele dia só, sabe, tipo, então sim. É. Bom, eu queria te agradecer, Gabriel, um monte. Estava super com vontade de conversar com você, curiosa por um monte de coisa. Torcendo, você viu, né, dentre essas bilhões de mensagens de WhatsApp, a gente torcendo muito, super feliz. Seu trabalho é emocionante, o filme para mim é uma obra-prima, assim, pra gente que é brasileiro, é um presente ver a gente na tela desse jeito, com tanta, eh, com beleza, com sensibilidade, mas também com pirraça, com, né, assim, não ser exposto com ingenuidade. Hã? loucura também, né, que é um bando, tem muita gente doida naquele elenco. Exato, assim, né, não ser exposto sem ingenuidade, ser exposto com essa malemolência toda, com essa criatividade, com essa senso crítico, assim, é muito honroso, eu acho, para o brasileiro a gente ter podido ser representado por um filme como O Agente Secreto e o nosso povo brasileiro por uma seleção
de elenco e como artista, né, também brasileira, uma seleção de elenco dessa, então eu queria te agradecer, te parabenizar de novo. Olha, cara, eu sou muito grato, cara, a todo mundo que torceu, a todo mundo que, tipo, quando sabe, mandar uma mensagem que seja, uma energia positiva que seja, isso já é muito bonito, assim, tipo, já é fantástico. Porque é isso, o filme representa a gente, e o filme somos nós também, né, sabe, tipo, eh, talvez isso tenha sido a coisa mais incrível desse processo todo, é perceber que eu estava ali como representante do filme, mas o filme fala de um país inteiro, sabe, uma nação. Então, assim, tipo, e dos artistas desse país, das pessoas que acreditam no cinema desse país, que acreditam na no fazer artístico, na cultura, que acreditam na cultura no Brasil, sabe. Então, assim, foi incrível, foi belíssimo. Eu sou muito grato. Serei eternamente grato por todos. Que coisa boa, você Espero ter repres espero ter honrado espero ter honrado a responsabilidade gigantesca que me foi colocada nas mãos, né, assim. nossa, querido, muito, assim, muito, fiquei chapada a primeira vez que assisti o filme, assim, e vi de novo, evidentemente, porque eu não sou besta, tem muita coisa para aproveitar ali, é um filme que, né, a gente quer ver muitas vezes, porque é impressionante, sabe, não é muito rico, assim, né. E tem uma coisa, desculpa, só porque tá bom conversar, isso que você falou dessa equipe, eu venho de grupo de teatro, né, eu fui de uma companhia de teatro por 16 anos, assim, então me emociona muito também esse coletivo, né, de vocês Sim, ali, esse a importância desse trabalho perene, em conjunto, na criação de linguagem, né, na criação de uma sim. de um modo, assim, então acho que é uma outra e aí você fala: "Putz, eu tô sempre caminhando com um grupo que está reparando", como é que vocês se formam entre vocês também, né, o olhar de um vai mudando o olhar de outro. É outra coisa que me emociona muito e que eu acho que tem um lugar até de escola, assim, né, a gente tem aqui em Minas a Filmes de Plástico, e o resultado está aparecendo muito, né, desse lugar do grupo, do cinema de grupo, né. Não, totalmente, assim, eu acho que essa que é a coisa legal, né, assim, de você andar junto com as pessoas, assim, isso é que eu acho muito bonito, né, porque a gente fez muito filme junto, assim, tipo, filme com dinheiro, filme sem dinheiro, filme sabe, assim, todo mundo teve uma escola, assim, de fazer filme sem grana, de fazer filme lá atrás, sabe, enfim, tudo boa parte da equipe envolvida nesse filme especificamente. Fora o elenco, obviamente, né, que cada um veio de um lugar, tipo, específico de prática e cada um teve a sua origem, sua, formação, que são trajetórias muito diferentes, mas assim, é bonito ver, assim, né, tipo, como todo mundo avançou junto, algumas casas fazendo esse filme, e como isso todo mundo se alimenta das experiências uns dos outros, assim, né, tipo, é uma troca muito fabulosa, sem a qual acho que é impossível fazer um filme no fim das contas, né, assim. Sim. E aí eu acho que, né, a importância que tem imensa da política pública para as artes, né, e para a cultura, como é que faz diferença você ter na equipe, no elenco, pessoas que estão há anos desenvolvendo aquele ofício, apesar da gente ter tido uma estreante surreal, né, Tânia Maria. Alguns estreantes, mas eles estão há anos vivendo, né, as suas É, respectivas vidas e às vezes viver não deve ser subestimado. exato. É isso, Gabriel, muitíssimo obrigada. Até terça-feira que vem. Um Valeu, Júlia, prazer falar obrigado. com você. Adorei a conversa, foi incrível. Também, beijo grande. Tchau, tchau. Beijo.